Aqui é a Luca Salomão, sou psicóloga, radialista, e aqui a gente une esses universos, né, de música e também de psicologia. E hoje vamos falar da Emily Armstrong, do Dead Sarah e também do Linkin Park. A Emily Armstrong nasceu no dia 6 de maio de 86 em Los Angeles. Ela cresceu assim numa família profundamente envolvida com a cientologia, essa mesma aí do Tom Cruise, que inclusive tem episódio dele, a gente aprofunda mais aí sobre cientologia nesse episódio do Tom Cruise, que é considerado aí o garoto propaganda desse rolê, né? A mãe dela, a Gayle Armstrong, era um dos grandes nomes dentro dessa igreja e trabalhava como editora de uma revista chamada Freedom, que era assim, basicamente o porta-voz oficial da cientologia. Então, desde pequena, a Emily vivia cercada ali por um ambiente cheio de regras, cheio de dogmas, né? A cientologia tem toda aquela vibe de você precisa se superar o tempo todo e crescer com essa pressão aí não é um negócio fácil, né? Apesar disso, foi nessa época que ela descobriu a válvula de escape que acabou salvando tudo, né? Que é a música. Com 11 aninhos, novinha, a Emily começou então a compor suas primeiras músicas e também a fazer um som na guitarra. E não era assim qualquer brincadeirinha, não. Ela já mostrava talento mesmo, e mais até do que o próprio talento, a paixão absurda pela música, né? Então, dá para imaginar ali, né? Uma pré-adolescente, né? Meio rebelde, como qualquer pré-adolescente. Aí ficava lá, trancada no quarto, escrevendo várias letras e tentando tirar os acordes, enquanto o resto da casa estava mergulhado ali em discussões sobre espiritualidade, metas de vida, se superar, se sua melhor versão, melhor isso, melhor aquilo. Bom, a Emily teve então que construir a sua identidade, né? E pelo que dá para sentir nas letras dela, essa construção teve muita influência desse ambiente meio claustrofóbico, né? Cheio de expectativas e tal. Com o passar dos anos, dá para notar então que ela começou a questionar tudo aquilo que ela aprendeu, assim, com um olhar mais cético, vamos dizer assim. É só ouvir algumas músicas ali, né, do Dead Sarah, a banda dela, para perceber que muita coisa ali é uma crítica na canela, né, ou uma forma também de botar para fora as angústias e as pressões que ela viveu. Ou seja, a infância da Emily foi uma mistura de descobertas artísticas, pressão religiosa intensa e uma vontade gigante de quebrar esses padrões aí. Vamos para a adolescência, né? Daí vai lá, cresce uns 12, tal, 13. Primeiro de tudo, ela percebeu cedo que o rolê da cientologia não era para ela. Beleza. E foi nesse turbilhão de sentimentos e de sonhos e tal que a Emily ela tomou uma decisão ousadia, foi ousadia. Largou o ensino médio e com 15 anos decidiu que sua vida ia ser dedicada ali total para música. E foi mais ou menos aí nessa época que o destino deu aquela forcinha e colocou no caminho dela a guitarrista Silksy Medley. As duas ali se conheceram por meio de amigos em comum ali, né, da cena e tal, e foi uma conexão instantânea. Elas começaram então a compor juntas e perceberam que tinha uma química musical assim absurda. Foi aí que nasceu então o embrião do Dead Sarah. E aí, por volta de 2005, que a banda começou a ganhar forma mesmo, né, com outros músicos, né, os caras foram entrando, o projeto foi rolando, o som foi ficando mais pesado, mais maduro, enfim, acontecendo ali. Mas o começo, como sempre, não foi nada fácil. A Emily e a banda batalharam muito ali no cenário underground de Los Angeles, tocavam em qualquer lugar que aceitasse bandas novas, era presuntinho suado ali no camarim, o que viesse, vamos aceitar, frutas da época e tudo mais. Era aquela luta diária ali para se destacar no meio de tanta concorrência. A Emily fala que essa época foi brutal e essencial. Aí foi em 2012 que o jogo começou a virar. O álbum de estreia, né, auto-intitulado Dead Sarah, trouxe a música Weatherman, que explodiu na cena do rock alternativo. Então aquela voz rasgada da Emily, a guitarra pesada da Silk se criaram uma combinação perfeita. Esse single chamou a atenção não só do público, mas também de grandes artistas. Courtney Love também virou fã declarada e convidou a Emily para participar do álbum Nobody's Daughter do Road. Um outro adendo, assim, né? A banda abriu shows também para grandes nomes como Muse, Offspring, os caras também adoram, né, a Emily, e isso, claro, ajudou a consolidar a reputação deles no cenário do rock alternativo. Então a Emily descreve esses momentos como assim surreais e uma prova de que o esforço estava realmente ali valendo a pena.
Bom, depois de anos comandando o Dead Sarah com aquela energia crua, visceral e tal, a Emily deu um passo gigantesco na carreira como a vocalista do Linkin Park. Depois da morte do Chester Bennington, né, em 2017, o Linkin Park parou. A perda foi devastadora para todos da banda, para os fãs, familiares, enfim. Por anos ninguém sabia se eles iam voltar a fazer música ou não. Em 2023 começaram a rolar os rumores, né, que o Linkin Park estava buscando uma nova voz, alguém que não fosse substituir, mas trazer uma nova energia para o legado da banda. Beleza. Foi aí que o nome da Emily entrou, né, no game. O Mike Shinoda, aliás, tem episódio aqui do Mike Shinoda, do Chester, enfim. O Mike Shinoda, o canivete suíço de talento ali, que é um cara, meu Deus do céu, fora da curva, adorava o Dead Sarah. E ele, como sempre foi fã da energia e da autenticidade que a Emily trazia para o palco, falou, putz, vamos trazer para cá. Então, segundo entrevistas, foi durante uma apresentação ao vivo do Dead Sarah que o Mike Shinoda teve aquele clique de, meu, é essa aí, vamos chamar para cá. Para realizar isso, primeiro ela teve que enfrentar o desafio emocional de assumir um papel tão importante, né? Ser a nova vocalista de uma banda tão amada, tão significativa assim, e lidar com o peso do legado do Chester, um artista que marcou uma geração. Então a Emily tinha noção da bucha, ela sabia que nunca seria uma substituição, que a missão dela era ajudar a banda, né, a escrever um novo capítulo. Os primeiros ensaios foram assim emocionantes e, segundo a Emily, também foram assustadores. Ela fala assim que se sentiu como uma fã dentro do estúdio e ao mesmo tempo sabendo que ia precisar trazer alguma coisa nova. Então era aquela pressão que ela já está acostumada, né, a sentir a pressão ali desde pequena. E aí ela falou que eles não queriam que eu fosse o Chester, ela falou, elas queriam que eu fosse a Emily. Então ela foi por esse caminho. A química entre a Emily e os caras do Linkin Park foi instantânea, né? O Mike, o Brad, o Phoenix, o Rob, o Joey ficaram assim impressionados em como ela conseguiu capturar a essência emocional ali das músicas clássicas, enquanto também trazia o toque Emily de ser ali. Então a decisão foi unânime ali, veredito total, Emily Armstrong vai ser a nossa nova vocalista. Beleza. Só que aquilo, né? Substituir alguém como Chester é algo que vai dividir opiniões. Assim que anunciaram a notícia, pei, né? Vários fãs ficaram curiosos, cautelosos. Só que assim, a Emily sabia que ela precisava conquistar esse público aos poucos. E a melhor forma de fazer isso seria mostrando mesmo o talento dela aí, para que ela veio aqui. Em 2024, então, o Linkin Park lançou o primeiro álbum, com a Emily nos vocais, né, o From Zero. O nome é perfeito, né, super simbólico ali, um recomeço, tanto para a banda quanto para ela. E esse álbum trouxe uma mistura de nostalgia com inovação, e a Emily brilhou, né, interpretando tanto as músicas novas quanto os clássicos da banda nos shows. A galera aqui do Brasil pirou, né, na performance dela, no carisma, o pacote completo ali. Então, muitos fãs admitiram que ficaram emocionados, né, ouvindo a voz dela ao lado do Mike Shinoda, dizendo que ela conseguiu, então, honrar esse passado enquanto pavimentava ali o futuro. A Emily descreveu essa fase assim como um misto de empolgação e de medo. Então, a pressão de honrar o legado do Chester e, ao mesmo tempo, ser autêntica foi uma coisa assim que mexeu muito com a cabeça dela, né? A saúde mental ali. Mas ela encontrou força no apoio dos colegas da banda, que também estavam assim num processo também de cura, né? Mike Shinoda, em especial, foi um grande mentor ali e amigo dela, ajudando a navegar pelos altos e baixos aí de toda essa transição. Hoje a Emily Armstrong está num momento assim de plenitude, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional, não abandonou suas raízes no Dead Sarah, que continua ativo e explorando aí novos projetos paralelos. A Emily Armstrong é mais do que uma vocalista talentosa, né? Uma figura carismática no palco. A trajetória dela assim, é uma aula, né, sobre resiliência, que é aquela capacidade mesmo de enfrentar desafios gigantescos, se reerguer e ao mesmo tempo também ainda consegue inspirar outras pessoas. E quando a gente olha para o que ela representa dentro do Linkin Park, dá para conectar tudo isso, né, a um tema muito mais profundo, que é como o luto e o legado moldam as nossas jornadas, como diria o nosso querido Alexandre Bach, né, nossas jornadas pessoais e também coletivas. A entrada dela no Linkin Park foi como fechar um ciclo. Então, né, a banda precisava de alguém que entendesse o peso do legado do Chester e, ao mesmo tempo, tivesse disposta ali a se reinventar. E esse é o poder de transformar o luto em legado, né? Pegar aquilo que dói e transformar em algo que move. E quando isso rola de maneira autêntica, né, o que era dor se transforma em inspiração.
Então, conseguiu, tá feito, né? Para falar sobre Emily Armstrong, vamos ver o nosso querido psicólogo, gente fina, junguiano, Alexandre Vatti. Fala aí, Ale. Salve Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa fabulosa, né, Emily Armstrong. Olha só que interessante, né? Ela tá em alta, né? E vieram agora para o Brasil, né? O Linkin Park, ela veio aí capitaneando a banda e todo mundo tá boquiaberto com tudo que ela realmente vem fazendo, a representação que ela traz agora, a questão, né, do recomeço. Então é muito forte quando a gente vem falar da psique dessa garota, né? Que ainda é uma garota, né? Tem muitos anos aí pela frente. E olha que legal, né? Enquanto a Luca foi falando tudo, eu fui pensando, obviamente, em muitas coisas, né? Psíquicas, desde o processo de individuação, que a gente fala aqui tanto, né? Junguianamente falando, que é o chamado, que a gente vai ter que, né, fazer aquela a jornada, né, pelo qual a gente vai ter que ativar os nossos arquétipos, seja do guerreiro, né, seja do altruísta e tal, tudo isso. Só que me veio à tona muito mais forte um conto de fadas, que tá lá no Mulheres que Correm com Lobos, que tem a ver com o cão e a raposa. E aí olha só que interessante, quando a gente vai para os contos de fadas, a gente está vendo essa vida simbólica, para a gente poder ter alguns sentidos e significados que vão além do literalismo. Quando a Luca foi falando da história dela, vocês percebem a questão da pressão de uma família lá ligada à cientologia, ou seja, normas muito rígidas, as regras, a questão, né, dos dogmas. Isso poderia representar no conto lá de fadas um lugar de domesticação, que é um lugar que o cachorro pertence, né? O cachorro, ele é um dos animais aqui que a gente está mais acostumados ao quê? A domesticá-los, né? E aí, na verdade, o que vai acontecendo? Nessa amizade aí do cachorro e da raposa, a raposa que vai simbolizar os instintos começam a falar mais alto. E assim também na vida dela foi. Ela começou a se conectar muito mais com essa essência, né, para ela não perder a liberdade, para ela não perder a personalidade dela. Ela foi se conectando com esse lugar instintivo. E essa força foi fazendo com que ela não permitisse a domesticação, ou seja, a imposição dos dogmas, a imposição das regras muito rígidas, mas o mais importante, ela foi, né, ganhando de fato quem ela é, a personalidade dela. E aí ela vai lançando mão, obviamente, né, de toda essa potência e a conexão que ela faz com a música, que a gente sempre fala aqui da arte, que a arte é o que vai nos salvar de fato, né? O Jung falava isso. E ela foi entrando em contato com o quê? Com essa essência transformadora. Então, quando ela, né, faz a banda dela, que é maravilhosa, e aí todo mundo começa a sacar, fala, opa, olha só o que essa garota tem aqui de diferente e tal, uma das maiores vozes. Todo mundo começa o quê? A sacar realmente essa força instintiva que estava ali por trás. Então, quando a gente fala do conflito entre, né, o instinto e esse lugar da domesticação, ela foi muito bem. Ela conseguiu sacar e falar, não, eu não vou cair aqui, eu não vou permitir ser domesticada. E ela vai fazendo a jornada dela, mas não sem sofrimento, obviamente, né? Porque tudo que ela vai passando é muito complicado nesse sentido de se estabelecer com a própria personalidade. Não é fácil, a gente acha que é simples, vai lá e faz? Não, não é. Tem uma série de coisas que a gente tem que enfrentar, principalmente o quê? Os desígnios e as projeções das nossas famílias, dos nossos pais. E ela, de maneira brilhante, vem fazendo isso. Quem foi ao show, infelizmente eu não fui, mas quem foi ao show falou que a presença dela ali é cativante e é isso que importa, tá bom? É isso aí, galera. Valeu! Valeu demais, Ale, querido. Segue ele aí no Instagram também. Aproveita, deixa, me segue também. Luca89FM. Valeu, Ale, e valeu você por assistir até aqui.